com vocês? Tudo bem? Me diga uma coisa, se você estiver na rua, num banco, num shopping, você sabe reconhecer uma pessoa com autismo? Quais são as características que lhe chamam a atenção? Porque, em geral, as pessoas dizem assim, autista é aquela pessoa que gosta de viver no cantinho dela, no mundo dela, que não interage com as pessoas. Também tem outra coisa que se diz muito, eles são extremamente inteligentes, com habilidades específicas, normalmente tem uma habilidade que é assim, o supra-sumo. Tem algumas manias, apresentam muitas manias e tem também os comportamentos repetitivos, né, que ficam balançando as mãos, balançam o tronco, dão uns pulinhos, ficam rodando e tantas outras coisas. Tem algo muito sério que as pessoas falam, eles não fazem contato ocular. É verdade tudo isso? E você, sabe o que é o autismo? Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico do Transtornos Mentais, chamado de DSM, que está na sua 5ª versão, afirma que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete as áreas de comunicação, interação social e comportamentos, com padrões restritos, fixos e repetitivos, variando de intensidade e de necessidade de apoio, classificada em apoio leve, apoio substancial ou muito substancial, que impactam na funcionalidade da pessoa. Entenderam? Não? Então, trocando em miúdos. Sim, a pessoa com autismo tem dificuldades de promover uma interação social. Isso é um fato. E está para além da vontade, está para além do querer. Não é porque ele quer estar nisso, é uma condição. Isso não significa que ele tenha o mundo dele ou que ele goste de ficar no cantinho dele. Não, muitas vezes ele gosta e ele quer estar no meio daquelas pessoas, mas há todas questões neurológicas aí que dificultam essa condição. Porque manter ou iniciar uma interação social não é um processo tão simples. Você começar um diálogo, manter esse diálogo, entender o que está acontecendo naquele contexto, para interagir com ele, exige da gente algumas capacidades de linguagem além da fala, tanto que as pessoas se preocupam com a fala. Falar é importante, claro que é, mas se comunicar é mais importante ainda. Então, quando a gente está nesse exercício da comunicação, nessa troca social, muitas vezes naquele meio ali nós usamos metáforas, ou seja, comparações, nós usamos ironias, né? Nós utilizamos as gírias e a pessoa com autismo tem dificuldade para entender muitas dessas linguagens. Aqui na Bahia, que tem um dialeto bem próprio, né? As pessoas, quando saem um final de semana e vão tomar uma bebida, alguma coisa, no dia seguinte elas têm o hábito de dizer assim, poxa, eu saí ontem e comi uma água danada. Assim, para uma pessoa com autismo, entender essa expressão comer água é algo bem complicado, né? Ou do tipo, eita, meu Deus, teve uma briga e vai chover canivete. Como chover canivete? O que chove é água, não é canivete. Então, percebam que é um entendimento bem literal, né? Fazer uma determinada brincadeira e ele não compreender, para ele é difícil. Então, se ele tem uma questão neurológica que já dificulta essa percepção, essa construção social dessa comunicação também é difícil para ele, porque às vezes ele não compreende. E eu senti isso na pele um dia. Eu fui assistir um filme, eu acho que era um filme americano, e nesse cinema tinha um casal que me parecia ser de lá. E passou uma determinada cena do filme que as pessoas acharam engraçadinho. Esse casal, eles se pipocavam de rir. Eles riam e eu ri porque eles estavam rindo. Mas do contexto mesmo do filme, eu não entendi nada. Por quê? Porque muitas vezes aquela reação de alegria, de graça, né, de entender o que está acontecendo ali, é um contexto cultural.
Se eu não consigo, né, passar do literal para entender aquele contexto, eu não consigo fazer essa interação com as pessoas. Além disso, por exemplo, eles têm dificuldades de fazer as leituras faciais das emoções, as leituras corporais. Do tipo, se você está numa fila e tem alguém que já está assim, ó, se balançando, se mexendo todo, né? O tempo todo ali de cara feia. Meu amor, você sabe que aquela pessoa está estressada. Ela está nervosa. Então você pensa 2 vezes antes de falar com aquela pessoa. Ou você vai com uma solução, ou você, ó, deixa quieto porque ela está bem nervosa. A gente não ouve nenhuma palavra. Não se disse nada. Mas você consegue interpretar pela linguagem corporal que ela está expressando. Se eu tenho dificuldade de expressar, de entender essa linguagem corporal, eu vou lá e faço a interpelação com essa pessoa, converso com ela e é bem capaz de levar uma patada e o outro não entender. Diante da dificuldade de compreender os comportamentos ou não através dessa linguagem não verbal, eu prefiro não ir. Às vezes, nós temos amigos ou amigas, né, que estão ali num círculo, que a gente tem o hábito de dizer que só no olhar a gente já sabe o que o outro está pensando. Eu já tenho tanta intimidade com essa pessoa que basta me olhar e a gente balança a cabeça assim, ó, né, já entendendo o que o outro está falando, sem usar uma palavra. Se eu tenho dificuldade de fazer essa interpretação, eu também vou ter dificuldade dessa interação social. Né? E isso muitas vezes vai gerar alguns comportamentos, esse comportamento de esquiva, de não querer estar ali naquele lugar. Tudo bem, existem outros comportamentos também que nós falamos muito, as pessoas falam muito dos comportamentos repetitivos. O comportamento repetitivo, ele não é só um comportamento motor, porque parece que se fecha só no comportamento motor. Não, existe a fala repetitiva, existe um comportamento motor repetitivo e existe um pensamento repetitivo, que muitas vezes é resultado de outras influências, como por exemplo, as questões sensoriais, que impactam muito e dificultam muito a vida da pessoa com autismo. Por quê? Estar em um determinado ambiente, nós recebemos muitas entradas sensoriais. São sons, são cheiros, né? São texturas que nós vivemos o tempo todo. Né? São pessoas falando e outra também, é o som tocando, é o volume que pode estar alto, que pode estar baixo, é um perfume, é tudo ao mesmo tempo, mas nós temos essa habilidade de abstrair determinado sentido e focar naquilo que eu preciso. Muitas vezes, essas questões sensoriais estão tão complexas, tão desorganizadas dentro da nossa pessoa com autismo, que eles não conseguem fazer essa abstração. E porque eles não conseguem, eles terminam gerando comportamentos que nós chamamos comportamentos disfuncionais. Então, eu não gostar da etiqueta da roupa, e a etiqueta da roupa me incomodar a ponto de eu tenho que tirar a etiqueta da roupa, isso me incomoda, me gera um incômodo, mas não faz com que eu deixe de dar conta da minha vida, né, de dar conta da minha rotina. Mas para uma pessoa que tenha uma disfunção sensorial significativa, isso vai fazer com que ela deixe de dar conta das atividades da rotina dela. Entende? A diferença é porque termina sendo algo muito intenso. Às vezes, o não gostar do toque, que muitas vezes é um mito também, que alguém fala, porque o autista não gosta de ser tocado. Não é bem assim. É porque eu posso ter uma hipersensibilidade e isso fazer com que eu, peça que você não me toque, porque vai gerar um mal-estar, vai gerar um incômodo. Eu preciso de uma intervenção para regularizar isso e depois, com certeza, respeitando o meu limite, eu vou conseguir interagir com você. Então, os comportamentos disfuncionais, quando o DSM, né, que eu falei no início, ele fala que atinge a funcionalidade da criança ou da pessoa, é porque a pessoa deixa de dar conta de suas atividades, porque aquelas características impactam muito negativamente. Correto? Aí, a questão da comunicação, é isso que eu digo, ela está para além da fala.
a comunicação está também em todo esse contexto sociocultural que impacta a minha pessoa de estar ali. Para entrar no shopping, o que para a gente pode ser um movimento muito simples, para uma pessoa do espectro nem tanto. Imagine se ela for não verbal, onde todo o nosso sistema cognitivo, inclusive, é baseado na linguagem oral. E eles precisam do suporte visual. Eles têm uma grande dificuldade para lidar também com o processo de imitação. Porque muitos de comportamentos que nós temos está baseado na imitação. Se você vai para um restaurante que tem lá aquela prataria toda, você não sabe como usar. O que é que você faz? De cantinho assim, você dá uma olhadinha para ver como é que o outro está fazendo e você vai lá, faz similar. Né? Se você entra em um determinado espaço que tem um instrumento que você não conhece muito, o que é que você faz? Você espera alguém, você dá uma olhada para ver como alguém faz aquilo. À medida que ele fizer, você, entendi. E aí você vai lá e faz o mesmo. O processo de imitação é um processo extremamente importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso movimento social. Eu costumo dizer o exemplo do banheiro. Antigamente os banheiros todos tinham aquela torneira de enroscar, né? Para um lado abria, para o outro lado fechava. Chegou um determinado momento em que os shoppings mudaram aquelas torneiras e passaram a ser aquelas torneiras de apertar. Minha gente, quantas pessoas se bateram, ficavam ali, tentando enroscar. Tempos depois, botaram aquelas torneiras de sensor, né, que você passa a mão. Ainda hoje tem gente lá buscando para poder tentar abrir a torneira. Por quê? Porque são mudanças, são reestruturações que vão acontecendo no nosso meio por uma série de questões, inclusive ambientais, que fez com que aquela mudança acontecesse. Muita gente não sabia como aquela torneira funcionava, mas olhou e foi lá e repetiu e aprendeu. Mas se você tiver dificuldade na imitação, como é que você faz? Eu vou procurar, então, manter-me dentro da minha área de segurança. Eu vou evitar lidar com o que é muito novo. E daí é o que a gente diz que eles têm uma tendência a se prender à rotina, a querer estar nos mesmos lugares, a fazer as mesmas coisas sempre, a andar pelos mesmos caminhos. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade com toda a novidade, com tudo isso, então eu prefiro a minha zona de conforto. É óbvio que a gente não vai deixar essa pessoa ficar assim, é por isso que vai ser preciso a intervenção. Lidar com temporalidade, lidar com o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite, o amanhã, o ontem, às vezes são conceitos difíceis para essas pessoas. Né? Então, com tanta dificuldade no lidar com essa temporalidade, eles terminam precisando de um maior esforço para planejar alguma coisa. Porque o planejamento do que vai fazer, do quando vai fazer, do como vai fazer, também impacta negativamente neles. Agora, são todas as pessoas com autismo que são assim? Não. Tem pessoas que têm um autismo muito levíssimo. Eles têm sinais e aí eles conseguem conviver dentro da nossa estrutura, se adaptando a essa estrutura. Tem outras pessoas que já têm um autismo mais moderado, uma dificuldade, uma coisa aqui, outra dificuldade ali. E tem alguns que têm um autismo bastante grave. Nesse caso, é o que o próprio DSM diz também, que são pessoas que vão precisar de apoio. Mesmo no leve, eles precisam de algum nível de apoio, mas aquele que tem um autismo grave vão precisar de muito mais apoio. Daí que eles dizem que é um apoio substancial. E estas características, como eu falei antes, elas precisam impactar na vida do sujeito. E uma coisa muito importante, para ter o diagnóstico de autismo, aquelas características elas precisam acontecer em vários ambientes. Se a criança só não fala dentro de casa, mas fala na escola, ou vice-versa, fala na escola, mas não fala em casa, aí, muito possivelmente, ela não está dentro do transtorno do espectro autista. Muito possivelmente, ela tem uma outra questão.
Porque, segundo este diagnóstico, esse manual diagnóstico, para ter o autismo, essas características precisam ter acontecido desde a primeira infância. É por isso que se chama um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala um transtorno do neurodesenvolvimento, é algo que aconteceu desde a primeira infância e que precisa inviabilizar essa pessoa nas suas atividades rotineiras. Ficou mais claro? Vamos fazer o seguinte: que tal a gente fazer um teste sobre isso? Que tal um testando? Acho que vocês acertaram tudinho, né? Acertaram tudo. Por quê? São meus alunos, só podem ter acertado. Não é isso? Agora tem uma coisa muito difícil, que é fazer a identificação da pessoa com autismo. Por quê? Primeiro, como eu costumo dizer, o autismo não tem cara. Diferente de outras patologias que às vezes tem alguma questão física que faz com que a gente já perceba, o autismo não. E além disso, como o próprio nome diz, o autismo é um espectro. Tem uma variação enorme de possibilidade, de intensidade, que tem essa característica, mas não tem aquela em maior grau, tem em menor grau, e isso dificulta, a não ser quando é uma pessoa que tem aquelas características de maneira mais intensa, né, é que a gente percebe, pode ser que seja uma pessoa com autismo, mas em geral a gente tem dificuldade para identificar. E além de tudo, existem muitos conceitos girando em torno do transtorno do espectro autista. Por exemplo, todo autista é uma pessoa de altas habilidades, é uma pessoa que tem alguma habilidade ou muito inteligente. Será que isso procede? Será que é assim mesmo? Que tal a gente colocar os pontos nos is? Gente, vocês sabiam que 50% a 70% das pessoas dentro do transtorno do espectro autista tem também o transtorno do desenvolvimento intelectual? Ou seja, tem algum nível de déficit intelectual? O que, então, vai contra esse senso comum de que toda pessoa com autismo ela é muito inteligente, ela tem altas habilidades. Não. Existe um grupo, né, de pessoas dentro do autismo que sim, eles têm alguma habilidade muito específica que a gente chama de uma ilha de habilidades, e eles são chamados de savants, eram chamados de savants, né? Então, essas pessoas têm uma habilidade muito boa em alguma coisa, mas têm déficits em outras. E tem um número aí de mais ou menos entre 20% e 30% das pessoas que têm um autismo mais leve, com uma inteligência média ou superior, que eram chamados de as pessoas com Asperger, né? Então tem essas pessoas, mas no geral as pessoas com autismo têm uma inteligência mediana ou apresentam algum nível de déficit intelectual. Então é um mito dizer que todas as pessoas com autismo são pessoas com altíssimas habilidades. Eu espero que nesse bate-papo nosso de hoje tenha esclarecido algumas coisas, algumas outras definições também tenham chegado de forma pioneira para vocês, e eu estou à disposição para a gente continuar esta nossa conversa e esta nossa troca de saberes. A gente vai se encontrar no próximo vídeo conversando um pouco sobre as causas do autismo. Aguardo vocês. Um beijo nos corações e até a próxima.